Olá, crianças, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas, certo? E estamos aqui hoje para fazer uma aulinha com vocês, para a gente matar um pouquinho a saudade também e revisarmos alguns conteúdos. O conteúdo que nós vamos revisar hoje é substantivo. Vocês lembram o que é substantivo? Então, a prof preparou algumas coisas para a gente lembrar o que é substantivo, tá? Então, o que é substantivo, gente? Substantivo é uma classe de palavras, tá? Que nomeia os seres, certo? Então, toda aquela palavra que dá nome à cadeira, à mesa, o sol, o amor, a apostila. Então, todo e qualquer ser que a gente dá um nome, aquele ser se chama substantivo, certo? Eles podem ser flexionados em gênero, ou seja, masculino e feminino, tá? Número, singular e plural, então pode ser menino, meninos, menina, meninas, né? Grau, aumentativo, diminutivo. Então, por exemplo, menininho, menininha, né? Isso aí. Então, a gente vai estar revisando esses substantivos, tá? Dentro dos substantivos, gente, a gente tem os tipos de substantivos, certo? Se vocês puxarem um pouquinho pela memória, a gente fez alguns exercícios lá no caderninho de atividades, né? Mas acompanhem aqui comigo. Os substantivos, eles são classificados em 9 tipos, tá? Nós temos lá o substantivo comum, substantivo próprio, substantivo simples, substantivo composto, o concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Então, todos esses são os tipos de substantivos, tá? Lembraram? Então, a gente vai estar vendo cada um deles agora, tá? Os substantivos comuns, pessoal. Substantivos comuns são palavras que designam os seres da mesma espécie que formam de forma genérica, tá? Então, por exemplo, qualquer palavrinha simples, né? Então, pessoa, gente, pais, mesa, cadeira, lápis, borracha, é um substantivo simples, certo? Então, é uma palavrinha de forma genérica, uma palavrinha simples, é um substantivo simples, formado apenas por uma palavra, tá? Substantivo próprio. Olha só, os substantivos próprios, eles são grafados em letra maiúscula. Então, isso já é uma característica diferente do substantivo simples, certo? Os substantivos próprios, eles são grafados com letras maiúsculas, tá? São palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Então, se eu vou, por exemplo, colocar o nome da minha mãe, Ana, eu tenho que colocar com letra maiúscula. Então, isso já se caracteriza como substantivo próprio, certo? O nome da minha cidade, Cidrolândia, é um substantivo próprio, porque ela é única, né? O nome do meu estado, Mato Grosso do Sul, é um substantivo próprio. E assim por diante. Então, o nome de um país, o sobrenome de uma pessoa, e sempre eles serão usados com letras maiúsculas. Então, isso difere, tá? Isso diferencia o substantivo simples do substantivo próprio. Ok? Até aqui? Três, substantivo simples.
Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra, tá? Eu acho que lá no começo a prof se confundiu aqui. O substantivo comum, né? Da primeira vez que eu falei lá, o substantivo comum. Então, ele fala de forma genérica de vários tipos de substantivos, de palavras comuns, tá? Como eu dei o exemplo ali, mesa, cadeira, gente, pessoa, armário, certo? E o próprio, né, só para a gente reforçar, que são palavras que exprimem um nome, o nome de uma cidade, um sobrenome. Os substantivos simples são formados apenas por uma palavra. Então, um substantivo comum pode ser um substantivo simples? Sim. Por quê? Mesa é um substantivo comum e é um substantivo simples, porque é formado por apenas uma palavra, tá? Substantivo composto é formado por mais de uma palavra. Então, aqui é que vem a diferença. Substantivo simples, uma palavra. Substantivo composto é formado por mais de uma palavra. Então, olha só, eu tenho lá guarda-chuva. Então, eu peguei a palavra guarda e a palavra chuva e formei uma nova palavra. Então, aí nós temos um substantivo composto, certo? Se eu pegar a palavra guarda sozinho, é um guarda, por exemplo, guarda de trânsito, né? Guarda é um substantivo simples. Se eu pegar a palavra chuva, certo? É um substantivo simples, um substantivo comum, ok? Agora, se eu juntar as duas, eu vou ter um substantivo composto, certo? Assim como guarda-roupa, beija-flor, couve-flor, tá? E tantos outros exemplos que a gente tem, certo? Então, esses são exemplos de substantivos compostos, certo? Entenderam a diferença? Substantivo simples, formado apenas por uma palavra. Substantivo composto, formado por mais de uma palavra. O quinto tipo de substantivo, gente, substantivo concreto, tá? Substantivo concreto, ele designa palavras reais, concretas, que sejam pessoas, objetos, animais ou lugares. Então, substantivos que eu consigo pegar, palpar. Então, homem, mulher, mesa, cadeira, livro, certo? São substantivos concretos, porque quando eu falo o nome desse substantivo, eu consigo visualizar na minha mente esse substantivo, certo? Então, ele é concreto, ele existe. Se eu falar fita de colar, né? Agora me fugiu o nome dessa fita aqui. Você imagina isso na sua memória, certo? Folha, né? Você imagina a folha na sua memória, certo? Na sua cabeça. Então, isso é um substantivo concreto. Substantivo abstrato são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Então, por exemplo, sentimento, amor, felicidade, é um sentimento, você não consegue visualizar, você não consegue pegar, né, esse sentimento, você simplesmente sente, né? Uma qualidade, por exemplo, ela é linda, então linda, beleza, são coisas que a gente fala, que a gente exprime, né, para uma pessoa, porém a gente não consegue pegar, né, como é o caso do livro, ok? Aí aqui a gente tem exemplos, né, alegria, bondade, beleza, amor, tristeza, né, e tantos outros exemplos que a gente tem. Substantivo primitivo são substantivos, como o próprio nome indica, aqueles que não derivam de outras palavras. Então, o substantivo primitivo é a palavra que a partir dela a gente forma outras palavras, tá?
Então, eu tenho aqui como exemplo, casa, folha e chuva. A palavra casa, a gente pode formar outras palavras dela, não podemos? Casa, por exemplo, casebre, casinha, casarão, ok? Então, a palavra casa é o substantivo primitivo, porque a partir dela nós vamos formar outras palavras. A mesma coisa acontece com folha, folharal, folhinha. Então, essa é a palavra primitiva. Chuva, chuvisco. Então, essa palavra, a partir dela, a gente forma outras palavras, certo? Então, isso a gente dá o nome de substantivo primitivo, ok? O nosso oitavo tipo de substantivo é o substantivo derivado. Então, ele provém do substantivo primitivo, certo? Então, os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Então, nós temos o exemplo lá, casarão, ele é derivado do substantivo casa. Folhagem, derivado do substantivo folha. Chuvarada, derivado do substantivo chuva, tá? Então, esses são os substantivos derivados, que derivam do substantivo primitivo, certo? Que a gente acabou de ver. E o nono, ok? E o último tipo de substantivo é o substantivo coletivo, tá? Que são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Então, que em uma palavra eu me refiro a um grupo de seres. Temos como exemplo, flora, conjunto de flores, álbum, conjunto de fotos, colmeia, conjunto de abelhas, alcateia, um grupo de lobos, certo? Então, eu tenho aquela palavra que se refere a um grupo, tá? De um tipo de ser, ok? Então, esse é o substantivo coletivo, certo? Lembraram dos substantivos, crianças? Ok? Como eu falei lá no início do videozinho, os substantivos também, eles variam quanto ao gênero, certo? Então, eles podem ser feminino ou masculino, certo? Esses, no caso, feminino ou masculino, eles podem ser biformes. Por exemplo, como que ele é biforme, professora? Ó, já ia falar teacher, né? Amigo, amiga. Então, ele é biforme, ele tem dois gêneros, né? Amigo, então ele termina com o, amiga, ele termina com o a. Menino, menina. Professor, professora, tá? Médico, médica. Então, ele é um substantivo biforme, tá? Substantivo uniforme. Ele só tem um termo que especifica os dois gêneros, tá? Esses substantivos, eles são divididos em dois tipos, tá? Que são eles, os epicenos, tá? Isso aqui só tá dando a título de conhecimento para vocês. Na verdade, não foi um conteúdo que foi muito especificado lá na apostila de vocês, mas só para esclarecer para vocês um pouquinho mais. Essa palavra, ela se apresenta... por exemplo, animais, por exemplo, foca, é um macho ou fêmea. Então, foca, não existe duas palavras para a gente se referir à foca. Eu tenho que dizer a foca macho e a foca fêmea, tá? Então, esse é um substantivo epicênio, tá? Epiceno, ok? Porque eu não tenho a palavra foco e foca, só tem uma palavra, tá? Eu tenho que usar a palavra macho ou fêmea. E
os sobrecomuns, tá? Que apresenta somente um gênero e refere às pessoas. Por exemplo, criança. Essa criança pode ser masculino e pode ser feminino. Então, criança, eu tanto posso estar me referindo a um menino quanto a uma menina, certo? Então, os epicenos se referem a animais e os sobrecomuns se referem a pessoas, tá? E temos o comum de dois gêneros, que referem-se aos dois gêneros, tá? Masculino e feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha, que é no caso o artista, a artista. Então, a palavra em si, o substantivo não muda, o que muda é o artigo, tá? Então, é o artista, a artista. A palavra em si não muda, só o artigo, tá? Com relação ao número do substantivo, singular ou plural. Então, o que vai mudar é nós acrescentarmos a desinência S, certo? Então, a palavra que está no singular, né? Bola, mulher, casa, pássaro, certo? Singular. Plural, eu vou ter a desinência S. Bolas, mulheres, pássaros, casas, certo? Eu acrescento o S para colocar esse substantivo no plural, tá? O grau dos substantivos, a prof vai comentar com vocês, mas a gente vai ter um tempo mais para frente, conteúdo específico relacionado a esse aqui. Então, eu vou só comentar para a gente fechar o conteúdo de substantivos, tá? De acordo com o grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. Então, aumentativo é quando eu quero aumentar o tamanho de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu quero dizer que essa casa é grande, então, casa grande, certo? Casa grande. Então, esse tipo de aumentativo a gente chama de analítico. Casa grande, livro grande, carro grande, certo? Agora, quando eu quero transformar essa palavra em uma palavra só, eu quero dizer, o meu carro é um carrão. Em vez de eu falar carro grande, eu digo carrão. Então, esse é um aumentativo sintético, tá? Carro grande, analítico. Carrão, sintético. A minha casa é um casarão. É o aumentativo sintético, porque eu uso uma palavra só. A minha casa é uma casa grande, analítico, ok? Diminutivo acontece a mesma coisa, tá? No diminutivo eu quero dizer, a minha casa é uma casa pequena, certo? Diminutivo analítico. A minha casa é uma casinha, diminutivo sintético. Tá? Onde eu uso uma palavra só para me referir ao substantivo, tá? No diminutivo, casinha ou casa pequena. Eu tenho essas duas formas de me referir ao substantivo, tá bom? A prof vai estar mandando para vocês, tá? No grupo, um exercício sobre esse conteúdo para vocês reforçarem. E também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre ele, vocês podem estar me mandando mensagens no privado, tá? Que a prof vai estar à disposição, tá? Um grande beijo e fiquem bem. Espero vê-los vocês em breve, tá? Um grande beijo.